um encontro da pandemia de Covid-19 com um novo surto de influenza no país pode confundir a identificação de casos, já que se tratam de duas doenças respiratórias com sintomas bem semelhantes. Os casos de infecção pelo H3N2, um subtipo do vírus de influenza A, se disseminaram este ano e atualmente se espalharam pelo Brasil, causando um aumento de procura por atendimento médico. Pois é, para ajudar a diferenciar uma gripe de uma infecção pelo novo coronavírus, ou H3N2, ou enfim, né? O primeiro passo é conhecer os sintomas de cada doença. Tem muita gente muito confusa, né? E é absolutamente natural. Mas quem vai nos ajudar hoje aqui no Notícias do Bem, falando sobre esse assunto, explicando um pouco mais para a gente, é a médica pneumologista, a doutora Laura Queiroz. Doutora Laura, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. Prazer em falar com a senhora aqui no nosso programa, exatamente a respeito desse tema que está tão na moda, né? Porque, afinal de contas, está todo mundo gripado, parece. É um negócio, ou está gripado ou está com Covid, né? Isso mesmo. Bom, muito obrigada pelo convite, Roberto, Tainá. Para mim é um prazer estar aqui falando sobre um assunto que é a bola da vez no nosso país, né? A gente tem aí sendo perseguido pelo coronavírus há algum tempo e agora a questão da influenza, né, no nosso país. Agora, em dezembro, nós tivemos um surto aí de influenza, né, que é um surto atípico e onde nós temos a cepa circulante, que é H3N2, que é a cepa Darwin. E além de ter casos novos de Covid, temos os casos de influenza, que está em alta, e também temos a coinfecção, que são casos de pacientes que adquirem ao mesmo tempo influenza e coronavírus. Desculpa, pode falar? Não, pode falar, doutora. Pode seguir. E sobre os sintomas de cada um, o que eu explico para os pacientes que é um desafio diferenciar sintomas de coronavírus e influenza, até para nós especialistas, porque muitos sintomas são comuns às duas infecções. De uma forma objetiva, a história da doença é muito importante para a gente. Infecções por coronavírus são infecções que começam de forma mais lenta e a influenza, que é a nossa gripe, ela inicia de forma mais abrupta. Os pacientes já começam inicialmente com febre alta, sintomas mais importantes. E, em geral, o coronavírus, ele começa com sintomas leves e vão aumentando. Mas todos os sintomas, sejam ele tosse, febre, dor de cabeça, coriza, dor de garganta, podem ocorrer tanto nos pacientes infectados por coronavírus, como naqueles infectados pelo influenza. E como eu já disse, existem os pacientes que são co-infectados, que existe aí o termo flurona. Flu, que vem de gripe em inglês, né? E rona, que é do nosso coronavírus, que tem sido muito comum também no nosso país. Doutora, aqui nós estávamos até com aquela carinha de desespero, né? Porque elas são tão parecidas... Não tem como saber, né? Que é difícil de saber qual é qual, né? Tem como, de uma forma mais, assim, específica, diferenciar, assim, o que é uma, o que é outra, e orientar qual é o momento certo de buscar a ajuda de um profissional? Claro, clinicamente é muito difícil, é um desafio para nós profissionais da área, mas existem exames, tá, específicos que nós conseguimos diferenciar. Para Covid, nós temos aí antígeno, RT-PCR. Para influenza, nós também temos os testes rápidos, os imunocromatográficos e RT-PCR. Muito comum hoje é a solicitação para os pacientes que possui esse quadro clínico respiratório, onde clinicamente temos dificuldade de diferenciar se é um ou outro. A gente tem a realização de exames que chamamos de painel viral respiratório, onde a gente já rastreia Covid e a influenza. Tá. Do ponto de vista sobre a pergunta a respeito de quando procurar atendimento médico, pontos muito importantes. A maioria dos casos de influenza são casos leves que a gente consegue acompanhar em casa. Quando procurar atendimento médico? Pacientes com falta de ar, com aquela febre persistente que não melhora nem com antitérmico,
Pacientes que têm comorbidades, a gente tem que ficar muito atento aos sintomas. Pacientes obesos, diabéticos, hipertensos e com outras comorbidades, a gente tem que ficar mais atento. Mas o que eu falo? Dor de cabeça persistente, falta de ar, né? Aquela febre que nem o antitérmico está segurando, é interessante procurar atendimento médico. Tá certo. E aí, obviamente, a maneira de se identificar qual das duas doenças ou das três, sei lá, enfim, não sei nem quantos vírus tem aí no mercado hoje, porque o negócio está inflacionado. O único jeito é com o teste mesmo, né, doutora? Porque é tudo muito parecido, são com né? os testes. Exatamente, bem parecido. O que a gente orienta que casos leves, brandos, a gente não precisa estar testando todo mundo, até porque tem escassez de testes, né? A gente reserva esse teste para aqueles pacientes que têm comorbidades, que têm sintomas de gravidade, como falta de ar, porque senão não tem teste, infelizmente, para todo mundo nesse momento que a gente está vivendo. E uma coisa muito importante ressaltar nesse surto de influenza, coronavírus, são as medidas de cuidados, que tanto para coronavírus quanto para influenza são as mesmas. Uso de máscara, fundamental, higienização das mãos, evitar aglomeração, o distanciamento social é muito importante. Então, a gente sabe que esse surto atual de influenza está relacionado ao relaxamento dessas medidas de cuidados que nós estávamos tendo em relação ao coronavírus. Isso é um ponto muito importante para esse surto atual de influenza. Doutora, com relação a esse cuidado, bem pontuado para a gente seguir a mesma linha, a questão do uso de máscaras, por exemplo. Nós temos ainda, eu acho que isso já está bem claro, mas só para enfatizar, não é um acessório, não é vou usar, ou vamos tirar por vez aquele mito. A máscara, ela protege tanto quem está infectado e quem não está também, né? E o recomendado é o uso da máscara descartável, né? Ou ainda aquela de tecido também, ela funciona. Ela funciona. Tainá e Roberto, a máscara que tem a tripla camada, a máscara N95 ou seus análogos, obviamente oferece uma proteção muito superior à máscara de tecido, tá? Mas no cenário atual, a máscara de tecido adequada, né? Que a gente tem muitas máscaras que são bonitinhas, eu já vi paciente chegar aqui até com máscara de crochê, com aqueles buraquinhos ali. Ai, meu Deus. Não protege nada. Então, assim, a máscara de tecido ainda é uma opção real na nossa situação, na situação econômica do Brasil, tudo mais. Então, é uma realidade, se bem usada da forma correta, a máscara adequada, seja ela de tecido ou a descartável, ou a N95 e similares, elas são muito importantes. A máscara é a medida de barreira que a gente vê que tem resultado. Fora aí outras coisas que são de fundamental importância, né? Que são que é a vacinação, né? Tanto para a gripe, que é a influenza, quanto para coronavírus. E só um pontinho que eu acho importante a gente ressaltar, que outro ponto relacionado a esse surto de influenza que agora está circulando, H3N2, que é a cepa mais comum no nosso país, é a questão que a vacina que foi aplicada na campanha do ano de 2021 não contemplava a proteção contra H3N2. Então, mais um desafio na questão do surto, né? Lógico que as vacinas que estão sendo preparadas agora, em janeiro, para começarem a serem distribuídas em março, já vai ter essa proteção contra H3N2. E outro ponto importante para a gente se falar, além da vacina que não protege contra essa cepa, a vacinação de 2021, a gente teve uma diminuição muito grande do número de vacinados pela influenza, porque o foco foi a campanha de vacinação pelo Covid. Então, diminuiu bastante o número de vacinados agora contra influenza em 2021.
Isso já está repercutindo com toda certeza. Agora, doutora, outra questão importante seria a questão da resistência, do aumento da resistência, quer dizer, você se alimentar bem, você dormir bem, você se hidratar, enfim, esses cuidados do dia a dia, eles são fundamentais e a vitamina entra nessa equação também, a vitamina C, a vitamina D? Bom, para essas infecções virais, falando aí especificamente no Covid, os estudos já mostram que a vitamina D, a vitamina C, não impede o contágio e também não muda a evolução da doença. Obviamente, uma vida saudável, né, com ingestão adequada de alimentos, ricos em vitaminas, legumes, verduras, frutas, a ingesta de água, que é fundamental. Eu costumo falar para os pacientes que água é o remédio mais barato que existe para tudo, tá? São fundamentais para você prevenir essas doenças. Mas o uso indiscriminado de vitaminas, a automedicação, isso me incomoda um pouco, porque a gente tem que ter cuidado, porque nem sempre a vitamina vai fazer diferença, e lembrando que o excesso de vitamina pode causar problemas, que a gente vê aí o uso indiscriminado de vitaminas, e é o que eu vivo falando, a vitamina, a forma de ingerir vitamina da forma mais adequada é através de uma boa alimentação. Entendi. E aí a senhora falou da automedicação, que a gente tem o hábito, né, de tomar um remedinho, tô com uma gripezinha aqui, vou tomar um remedinho ali. Duas cores. Aquele famoso de duas cores. E aí? O que é interessante com sintomas respiratórios, geralmente são casos leves, brandos de gripe, um antitérmico se tiver febre, um analgésico se dor no corpo, até aí ok. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é com o uso indiscriminado de antibiótico, que isso é um problema enorme, né? Tanto quando se fala em coronavírus, quanto quando se fala em influenza, né? O uso indiscriminado de antibiótico é um problema muito grande, um problema de saúde pública, porque daqui a pouco a gente já está aparecendo aí as superbactérias que a gente não tem nada que combate. Então, muita gente, tive febre, dor de garganta, vai lá, o antibiótico X, Y, e a maioria dessas infecções são virais, e vírus não requer o uso de antibiótico. O antibiótico é para combater bactéria. Na dúvida, procure atendimento médico, mas não faça da automedicação uma rotina na tua vida, porque a automedicação compromete não só a sua saúde, como a saúde de todos, né? Porque quando a gente fala em resistência bacteriana, é complicado e isso atinge todo mundo. Tá certo. Tem uma pergunta da Edna Cruz, que ela fala: quais os melhores exames para detectar essas patologias? Bom, quando se fala em exames tanto para coronavírus quanto exames para influenza, o RT-PCR, que são exames por biologia molecular, eles são os exames de primeira linha, são os melhores exames, só que o custo é um pouco maior. Então, a gente tem disponível aí os testes rápidos, que não têm a mesma sensibilidade, mas também são bons testes e o custo menor. E são confiáveis também, não é possível, né? São confiáveis. Tem uma outra pergunta, o Samuel Leão. O autoteste fornecido na farmácia, eles são realizados no próprio local de compra? Na verdade, não tem autoteste ainda, né? Na verdade, o teste é feito na farmácia. Aqui no Brasil ainda não foi liberado. É até uma discussão, né, para ser liberado esses autotestes, para a gente aumentar aí o número de pessoas que a gente consiga testar e segurar mais a disseminação do vírus, mas no Brasil ainda não são disponíveis esses autotestes. Os testes que são realizados nas farmácias são testes rápidos, mas não é aquele teste que você compra para fazer em casa. É verdade. De qualquer maneira, tanto para a gripe, para a influenza, como para o Covid, a orientação é procurar o médico se houver uma piora dos sintomas, testar também se houver uma piora dos sintomas, mas de qualquer maneira se resguardar, né? Ficar em casa, ficar quietinho, né? Evitar o contato, porque senão você vai passar para outra pessoa, não tem jeito. Exatamente. O grande problema é a disseminação do vírus. Enquanto a gente não cortar essa cadeia de disseminação, e para isso depende
de cada pessoa, né, a gente vai ter aí essa propagação do vírus e essa loucura que a gente está vendo aí, vivenciando aí nos últimos meses. Exatamente. Doutora, agora nesse período é comum, às vezes, a gente se acordar, passar o dia com uma tossezinha, uma coriza. Tô com uma dor aqui nas costas, uma dor no corpo, né? E não se angustiar, né? É se cuidar, né? É se cuidar. E o que a gente tem que pensar? A gente vive num momento que a gente tem que esquecer do coronavírus, tem a questão da influenza, e tem os resfriados comuns também, né? Que são causados aí por mais de 200, que causam geralmente as mais graduais, brandos, mas também faz parte do diagnóstico diferente. Em algumas áreas do Brasil, também a gente tem dengue, porque dengue pode dar alguns sintomas respiratórios e tem que entrar como diagnóstico diferencial em algumas regiões do nosso país nesse momento. Muito bom. Doutora, eu gostaria que você deixasse seus contatos para quem está nos assistindo, querer entrar em contato, conhecer ainda mais o seu trabalho. Bom, pode estar acessando o nosso site www.institutodopulmãoro.com.br, seguir a nossa página no Instagram, @Instituto do Pulmão. Terei um imenso prazer a responder mais dúvidas e estar colaborando aí. Eu acho que esse momento, propagar informações seguras, informações fidedignas e lutar contra fake news é importante para a gente deixar a população atenta a esse momento que nós vivemos. E não podemos esquecer, uso de máscara é fundamental, higienização das mãos fundamental e distanciamento social. Isso é importante para toda infecção viral respiratória, seja ela coronavírus, seja ela influenza ou qualquer outra. Tá certo, doutora. Muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias do Bem. Um prazer conversar com a senhora. Volte sempre. Obrigada, o prazer foi meu, viu? Muito bacana essa abordagem de vocês e é interessante levar notícia de qualidade e com conteúdo confiável para as pessoas, para o seu público. Parabéns.